Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Vitor Souza, dando início à sexta aula de números complexos, operações com números complexos, potências de I. Vocês podem acompanhar essa aula aqui pelo canal Vitanders Matemática ou lá no arquivo que eu vou disponibilizar na plataforma. Vamos lá! Então, potências de I. Existem 4 e somente 4 valores para potências de I com expoente inteiro. São eles: I elevado a zero. Vamos partir daquela mesma premissa que qualquer valor elevado a zero, o resultado sempre é 1. I elevado a 1 significa que o I aparece uma vez. Tá? Então, I elevado a 1 é igual a I. I elevado a 2, I ao quadrado. Lá no início, nós definimos o I como o número que elevado ao quadrado dá menos 1. I elevado a 3 vai dar menos I. Por que menos I? I elevado a 3 é I ao quadrado vezes I. I ao quadrado é menos 1 vezes I, que vai dar menos I. Tá? O que vai acontecer? Sempre que eu tiver I elevado a alguma coisa, vai ser sempre um desses 4 valores. Ou vai ser o resultado 1, I, menos 1 ou menos I. Observa o seguinte. Aqui no expoente eu comecei 0, 1, 2, 3. Vou fazer aqui o I elevado a 4. O que é I elevado a 4? I elevado a 4, eu posso pensar em I ao quadrado vezes I ao quadrado. Observa que 2 mais 2 aqui no expoente vai dar 4. Quanto que é I ao quadrado? Nós já vimos ali que é menos 1. Então, fica menos 1 vezes menos 1. Menos com menos vira mais. 1 vezes 1, 1. Aqui, o primeiro resultado aqui, 1. I elevado a 5. Eu sei que é I ao quadrado vezes I elevado a 3. Porque 2 mais 3 dá 5. O I ao quadrado é menos 1. O I elevado a 3, nós vimos ali que é menos I. E agora vamos multiplicar. Menos com menos, mais. 1 vezes I. Aqui, deu o segundo valor. Agora o I elevado a 6. Eu posso pensar que é I elevado a 3 vezes I elevado a 3. Por quê? 3 mais 3 dá 6. I elevado a 3 é menos I vezes menos I. Menos com menos vira mais, então fica I ao quadrado. Só que I ao quadrado, isso é menos 1. Aqui repetiu o terceiro valorzinho aqui, menos 1. E o I elevado à sétima potência, eu posso pensar várias maneiras, tá? Mas eu vou pensar aqui no I à quarta, que nós já fizemos lá em cima, vezes o I à terceira. I à quarta, nós vimos aqui em cima, que dá 1. Vezes o I à terceira dá menos I. Então, 1 vezes menos I vai dar menos I. Observa que os valores aqui se repetiram. 1, I, menos 1 e menos I. Tá? Então, como que a gente vai fazer se eu tiver um número grande? Sei lá, 3.400, 3.552, 5.720. Como que a gente vai fazer? Toda vez que eu quiser calcular a potência de I elevado a N, onde esse númerozinho aqui, que está aqui em cima do I, for maior ou igual que 4, a gente vai pegar esse número N, vai dividir ele por 4, tá? E vamos obter o resto. É esse resto aqui, que vai me interessar, tá? Por quê? A consequência diz que I elevado a N é igual a I elevado a R, R de resto. O que isso significa? Quando eu divido por 4, eu só tenho 4 opções de resto na divisão. Só pode ser 0, 1, 2 ou 3. De acordo com o expoente, eu sei qual desses valores vão ser a minha resposta. Vamos fazer alguns exemplos. Então, vamos lá. Calcule. Eu quero saber o valor de I elevado a 10. Então, a gente tem que lembrar desses 4 valores. I elevado a 0, que é 1. I elevado a 1, I. I elevado a 2, menos 1. E o I elevado a 3, que é menos I. Lembrando desses 4 valores, a gente só vai precisar fazer o seguinte. Na letra A, I elevado a 10. Eu vou pegar o 10 e vou dividir para 4.
10 dividido para 4, 2. Ou seja, o 4 cabe duas vezes dentro do 10. 2 vezes 4, 8. 8 para chegar a 10 sobra 2. O que me importa é o resto. O resto aqui é quanto? O resto é 2. Então, i elevado a 10 vai ser o mesmo que i elevado a 2. 2 do resto, tá, gente? E eu sei aqui pelos valores que a gente tem que i elevado a 2 isso dá menos 1. Então, o que importa para a gente é o resto, que vai virar o nosso novo expoente. I elevado a 53. Vamos pegar o 53 e vamos dividir para 4. 5 dividido para 4 dá 1. 1 vezes 4, 4. Para chegar a 5 sobra 1. Isso 3. 13 dividido para 4 dá 3. 3 vezes 4, 12. 12 para chegar a 13 sobra 1. Então, o que me importa é o resto. Então, i elevado a 53 vai ser a mesma coisa que i elevado a 1. I elevado a 1 a gente sabe que é i. Então, o nosso resultado da letra C é i. Letra C, i elevado a 72. Pega o 72 e divide por 4. O que importa é o resto. 7 dividido para 4 dá 1 e sobra 3. Desce o 2. 32 dividido para 4 dá 8 e sobra nada, sobra 0. Esse 0 é o que me interessa, é o resto da divisão. Então, vai ficar i elevado a 0. E eu sei que qualquer valor elevado a 0 vai dar 1. Agora aqui, ó, i elevado a menos 37. Aqui a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho. Por quê? Eu tenho que tornar esse expoente positivo. Como que eu transformo ele em positivo? Eu coloco um 1 e embaixo eu coloco i elevado a 37. Transformei o 37 para positivo. Agora eu vou pegar o 37 e vou dividir por 4. 37 dividido por 4, isso dá 9. 9 vezes 4 dá 36. 36 para chegar a 37 sobra 1. Então, isso aqui vai ser igual a 1 sobre, e no lugar do 37 que está em cima do i, eu vou colocar 1, que foi o resto da nossa divisão. Pensando na parte de baixo da fração, i elevado a 1 é a mesma coisa que i. Pode ter parte imaginária no denominador? Não pode. Então, a gente vai usar aquele exercício de divisão. Como? Vamos multiplicar, tá? Pelo conjugado embaixo e em cima. E conjugado de i é menos i. Então, vamos multiplicar por menos i embaixo e em cima. Vamos lá. Menos 1 vezes menos i, menos i. I vezes menos i, isso vai dar menos i ao quadrado. Vamos resolvendo. Menos i. Eu sei que i ao quadrado é menos 1, então fica menos menos 1. Embaixo, menos com menos vira mais. Então, vai ficar menos i dividido para 1. Qualquer número dividido para 1 dá ele mesmo. Então, o nosso resultado é menos i. Mais alguns exemplos. Vou colocar de novo os valores aqui. Ó. I elevado a 0 dá 1. I elevado a 1 dá i. I elevado ao quadrado dá menos 1. I elevado a 3 dá menos i. Vamos dividir 54 por 4. 5 dividido para 4 dá 1, sobra 1, desce o 4. 14 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 4, 12. Para 14 sobra 2. Ok? Então, i elevado a 54 é igual a i elevado a 2. E i elevado a 2, a gente sabe que dá menos 1. I elevado a 95. Vamos pegar 95 e vamos dividir por 4. 9 dividido por 4 dá 2, sobra 1, desce o 5. 15 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 4, 12. 12 para chegar a 15 sobra 3. Então, i elevado a 95 é a mesma coisa que i elevado a 3. E i elevado a 3 a gente sabe que dá menos i. Tá? I elevado a 3.451.
Vamos pegar o 3.451 e vamos dividir por 4. 34 dividido para 4, isso dá 8. 8 vezes 4, 32. 32 para chegar a 34, sobra 2. Desce o 5. 25 dividido para 4, dá 6. Por quê? 6 vezes 4 dá 24. 24 para chegar a 25, sobra 1. Desce o 1. 11 dividido para 4, isso vai dar 2. 2 vezes 4, 8. 8 para chegar a 11, sobra 3. Ok? Então, I elevado a 3.451 vai ser a mesma coisa que I elevado a 3, que vai dar menos I. Agora, número 2. Calcule o valor da expressão I elevado a 35 mais I elevado a 73 menos I elevado a 962 mais I elevado a 80. Então, olha só. A primeira coisa que eu vou fazer é dividir todos aqueles expoentes. 35 dividido para 4, que vai dar 8 vezes 4, 32, sobra 3. De 32 para 35 sobra 3. Vou pegar o 73 e também vou dividir para 4. 7 dividido para 4 dá 1, sobra 3, desce o 3. 33 dividido para 4 dá 8, que é 32. De 32 até 33 sobra 1. 962 dividido para 4. 9 dividido para 4 dá 2 e sobra 1. Desce o 6. Tá? 16 dividido para 4 dá 4, não sobra nada. Desce o 2. 2 dividido para 4 não dá. Como não dá e eu quero ter resto, eu coloco um 0 e fecho a conta. Tá? Então, sobrou 2. E agora, o último ali, o 80. 80 dividido para 4, né? Esse é bem fácil, vai dar 20 e sobra nada. Então, vamos fazer essa expressão aqui trocando cada um desses valores. Observa que eu vou ter que repetir os sinais. Eu vou ter que colocar o sinal de mais, o sinal de menos e esse sinal de mais aqui. I elevado a 35 vai ficar I elevado a 3, porque na divisão ali do 35 deu resto 3. I elevado a 73 vai virar I elevado a 1. Ok? Menos I 962 vai virar I elevado a 2. E por último, I a 80 vai virar I elevado a 0. Vou repetir os sinais aqui, ó. Mais, menos e mais. I elevado a 3, a gente sabe que isso dá menos I. I elevado a 1 dá I. I elevado ao quadrado dá menos 1. Aqui, ó, menos 1. E I elevado a 0 dá 1. Agora eu vou ter que resolver essa conta aqui, ó. Menos com menos vira mais. Então fica menos I, mais 1, mais 1. E agora eu vou resolver. I, eu tenho uma letra I. Tiro uma letra I, isso aqui vai dar 0. Então o I vai sumir. 1 mais 1, 2. Então o meu resultado é o 2. Chegamos ao final de mais uma aula. Espero que tenham gostado. Façam uma lista de exercícios.